Carlinhos, senão não vai ganhar bis. Pronto. Quem não ficar quietinho com papai e mamãe, ou em silêncio, né, não vai ganhar o bis do Carlinhos. Então, nós vamos projetar aqui a palavra. Não, tá bom, Tiago, tá bom. Obrigado, viu, meu irmão? Obrigado pela água. Vou projetar aqui para que nós possamos acompanhar juntos. Hoje é o último dia e nós vamos estar falando sobre família, projeto de Deus, e com um subtítulo específico o subtítulo é de quem é a responsabilidade. Vamos ver se vai dar certo ali a conexão. Deu certo, olha que beleza. Esse povo aí da tecnologia, irmãos, esse povo é bacana demais. Olha aí. Nossa, que fantástico. Então, família, projeto de Deus. Repita comigo assim: de quem é a responsabilidade? Dá vontade do marido apontar para a esposa e falar assim, ó, da esposa. Os filhos apontar para os pais e falar assim, ó, aponta o dedo para você agora e fala assim: minha responsabilidade. E nós queremos anunciar aqui a Giovana, que veio hoje, hein, Giovana? Nossa, a Giovana veio. Ontem a família estava incompleta, né? Ontem estava incompleta, estava o Giovanni, a Núbia, o Isaac, mas estava faltando a Giovana. Vamos aplaudir a Giovana, gente? Olha aí, olha que benção. Giovana veio. Samara acha bom, Samara fica rindo lá. Irmãos, no primeiro dia, olha que palavra tremenda. Quantos vieram no primeiro dia? Deixa eu ver. Ô, bênção, né? Unidade na família. Olha a frase que o William deixou para nós. A unidade da família precisa ser integral. Lute pela família como, irmãos? Por inteiro. Não reserve forças, não guarde forças. Lute pela família por inteiro. Segundo dia, pastor Luiz Fernando, lá de Catalão, nós estamos internacional, irmãos. Lá de Catalão, ele compartilhou uma casa edificada na rocha. Quem entende o valor, nunca julgará que o preço seja caro. Nó! Já imaginou? Se você entender o valor, você vai pagar um alto preço pela sua família. Terceiro dia, Maurício compartilhou conosco: honra teus pais. Ele disse assim, ó, os servos obedecem porque eles têm que obedecer, mas o filho vai obedecer por amor. Por quê? Porque ele conhece o coração do papai. Quantos aqui conhecem o coração de Deus? Nós vamos ser filhos que honram, que obedecem. Quarto dia, olha só, Juliano Mendes compartilhou conosco a vida comum do lar. Que palavra maravilhosa, conceitos práticos. Ele falou assim para nós, ó: quem vive com fidelidade a vida comum do lar, o que vai acontecer? Experimentará o extraordinário. Olha que tremendo, irmãos. Aí a Aninha veio com uma palavra na sexta-feira para nós, uma família de adoradores, e ela falou sobre a fé geracional. A fé geracional é a maior herança que podemos deixar para as próximas, as futuras gerações. Olha que tremendo, falou de Lloyd, de Eunice, de Timóteo. Aí a pastora Lília compartilhou no sábado, renúncia, e ela deixou para nós essa frase: o caminho da renúncia é uma escolha, mas sem essa escolha, sem ela, não há conquistas. Você quer conquista? Então aprenda o caminho da renúncia. Olha, no domingo, né, o Elton compartilhou, superando perdas, aí ele compartilhou um tema específico que é: como vai a sua família? Eu pergunto, né, como é que a sua família vai? Como vai a sua família? Ele compartilhou sobre como é que ela chama? Abigail, né, gente? Que história tremenda ali, Abigail. E ele falou o seguinte para nós: a sensatez sempre virá primeiro do que a formosura passa, mas a sensatez permanece. Falando de caráter, né? Uma família que não vive pela aparência, uma família que vive pela essência. Olha que coisa maravilhosa. Segunda-feira, pastor Horácio falou disso aqui, que é tão importante nas famílias: perdão e reconciliação na família. Ele contou a história de José, e ele falou o seguinte para nós: as crises sociais começam dentro da família. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Se lá nos palácios de Brasília nós temos o que temos hoje, isso começou dentro das famílias.
Isso começa dentro das famílias. Famílias desestruturadas, sociedade desestruturadas. Famílias sadias vão curar a nossa sociedade. Você recebe isso? Em nome de Jesus, invista na vida dos seus filhos, invista na vida da sua família. Pastora Sandra pediu para montar uma mesa aqui, irmãos, que bacana que ficou aquela mesa, e ela disse assim, olha, ela apontou para a mesa e falou assim, irmãos, essa mesa está tão bonita, não está? Ela falou assim, o mais importante não é o que está na mesa, mas quem está na mesa. Olha que coisa maravilhosa ela deixou aí para nós. Pastora Elizabeth falou sobre encontrar a dracma perdida, e ela disse o seguinte para nós: a beleza de uma casa não está em sua riqueza e adereços, mas sim naqueles que nela residem, naqueles que nela habitam. Ali está a sua maior riqueza, os seus pais, os seus filhos, sua esposa. E aí então ontem o Dudu compartilhou essa palavra para nós, nesse tempo para nós, filhos, herança de Deus, como a gente precisa estar apaixonado pelos nossos filhos, herança de Deus. E ele compartilhou assim, ó, pais não são aqueles que apenas dão presentes, mas que estão o quê? Presente. Mais importante do que os presentes é a presença. Vamos repetir essa frase? Diga, mais importante do que os presentes é a presença. Irmão, você pode aplaudir ao Senhor por isso, né? Coisa maravilhosa. Gente, o banquete foi bom demais, né? E eu quero abrir com você lá em Efésios capítulo 5, para a gente dar início aqui a essa palavra. Se você não trouxe a Bíblia, acompanhe aqui comigo, capítulo 5, a partir do verso 18. Nós vamos ler todo um texto, né? Para que a leitura seja textual, contextualizada. Nós vamos ler aqui a partir do verso 18. Efésios 5, verso 18. O apóstolo Paulo começa falando o seguinte: irmãos, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dar 3 maneiras pelas quais eu e você podemos ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, ele fala, tendo uma vida de cânticos, de louvor, de adoração. Tinha um ditado no mundo que dizia assim, ó, quem canta seus males, mas isso não é verdade, porque tem muita música do capeta, irmãos. Tem muita música que se você cantar, seus males atrai, você atrai males. Mas o apóstolo Paulo vai dizer para nós o quê? Como que é ser cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com quê? Hinos e cânticos espirituais. Encha sua casa de louvor e adoração. A Sandra, irmãos, ela não deixa o celular dela quieto. É louvor e adoração de manhã, de tarde, de noite. Ela fazendo comida, louvor e adoração, lavando a louça, louvor e adoração, limpando a casa, louvor e adoração. É louvor e adoração, irmãos. Não tem jeito daquela casa ficar sem louvor e adoração. A Sandra é responsável por isso aí, né? E aí enche aquela casa. Tem gente que falou assim, pega um foninho, coloca no ouvido. Ela falou assim, não, eu quero que todo mundo escute os altos louvores de Deus. Eu vou dar um aplauso ao Senhor por isso, né? Glória a Deus. E quanto mais você vai adorando, o que o apóstolo Paulo fala? Você vai sendo o quê? Cheio do Espírito Santo. Segunda forma, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Seja agradecido, tenha um coração agradecido, tenha um coração grato, né? Tenha um coração generoso, agradecido, sabe? Tenha assim aquele coração de gratidão. Irmãos, a gratidão atrai Deus, gratidão enche as nossas vidas do Espírito Santo. Você recebe? O Espírito Santo fica procurando assim, ó, cadê um coração agradecido? Cadê um coração agradecido? Aí ele vai lá e derrama assim. O Espírito Santo abraça essa pessoa que tem um coração agradecido. Oposto,
coração murmurador. Sabe quem fica de olho num coração murmurador? Capeta. Ele fica de olho e fala assim: cadê aquele que é reclamão, murmurador? E vai lá e crau, abraça, e fala assim: é meu. Uai, vê na Bíblia para você ver, o povo ficou fora da terra prometida porque murmurou. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tem um coração agradecido. Obrigado, papai, coisa linda, coisa maravilhosa, que banquete que nós tivemos aqui. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso, amém? Aleluia. Agora, terceira forma de ser cheio do Espírito Santo, o que é? O que está dizendo ali, irmãos? Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quando nós temos um coração submisso, quando nós temos um coração que honra e que reconhece as autoridades que Deus estabeleceu sobre as nossas vidas, o Espírito Santo nos enche com a presença dEle. Quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha submissão no seu coração. Oposto, rebeldia, o diabo fica doidinho para achar um rebelde. Ó, parzinho com ele. O diabo fala assim, ó: rebelde é meu parça, assim como eu fui, esse camarada é também. Não respeita as autoridades, difama as autoridades. Depois lá na sua casa, pega o livro da Bíblia, que só tem um capítulo, é fácil de ler, irmãos. Chama o livro de Judas, a carta de Judas. Um capítulo só. Olha lá o resultado que é daquela pessoa que é rebelde, que não respeita as autoridades. É um capítulo, uma carta, um capítulo só, fala só disso. Lê lá para que Deus fale com você, no seu coração, no meu coração. Aí, quando o apóstolo Paulo fala de ser sujeito às autoridades, aí ele entra no texto da família. Ele fala assim, ó: vamos aprender então o princípio da submissão. Aí ele entra na família, primeira coisa que ele entra na família. Aí qual que é a mensagem? Primeira mensagem, ele fala lá, ó: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Você é submissa a Deus? Da mesma forma seja para com seu marido, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Ora, se Cristo é o salvador do corpo, então o marido está responsável por guardar a sua esposa. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho do marido. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas. Lá no finalzinho, não nesse versículo, no finalzinho, acho que no 31 vai falar assim: não só submissas, mas também respeitem o seu marido. Aí na sequência, ele vai falar do marido. Agora você, marido: mas pastor, mas o marido não está submisso a ninguém não. Está submisso a quem? A Cristo. Ele fala assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa, como ele ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes alimenta, dela cuida, como Cristo faz com a sua igreja, porque nós somos membros do seu corpo. Aí ele vai falar de um mistério. Ele fala assim, ó: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e se tornarão os dois uma só carne. O apóstolo Paulo está falando daquilo que aconteceu lá no Éden, mas aquilo era só uma figura do que vai acontecer na eternidade. Aí ele explica assim, ó: grande é esse mistério. Eu não estou me referindo ao homem e à mulher, eu estou me referindo a quem? A Cristo e a igreja. Um dia Cristo pedirá a bênção do Pai, se unirá conosco, e os dois, Cristo e a igreja, será uma só carne. Gente, isso vai ser extraordinário. Vai abalar os céus, vai abalar a terra, vai abalar o universo.
o casamento de Cristo e da igreja. Quem quer estar lá? Quem vai fazer parte da noiva? Deixa eu ver, quem vai fazer? Dá um aplauso aí, dá um aplauso bem forte aí, em nome de Jesus. Aleluia. Ele está dizendo para mim e para você, o casamento é uma figura de Cristo e a igreja. Aí ele termina falando, não obstante, vós, cada um de per si, está falando para o homem, ame a sua esposa como você ama a si mesmo. E aí ele entra no capítulo 6, e ele fala do último nível de submissão, ele fala dos filhos. Ele fala, filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Primeiro mandamento com promessa, que coisa maravilhosa. Qual que é a promessa? Para que te vá bem, você prospere, tenha sucesso, progresso, prosperidade, para que te vá bem, e que mais? E sejas de longa vida sobre a terra. O que está por trás daquilo ali? Saúde, vitalidade, longevidade. E aí fala para os pais, e vós pais em relação aos filhos, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Só um minutinho, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, minutos finais dessa campanha tão extraordinária. Só de eu ter lido aqui o texto, nós já fomos abençoados, porque a tua palavra enriquece, fortalece, a tua palavra abre os olhos do nosso coração, a tua palavra inspira, nos capacita, nos corrige, nos adestra. Então muito obrigado pela tua palavra, mas te pedimos mais uma vez, dá-nos olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para receber essa semente que o semeador lança, e que ela caindo no nosso coração frutifique a 30, 60, a 100 por um. E nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todos os corvos, todos os demônios que querem arrancar as sementes do Senhor do nosso coração. Se você concorda, diga amém. Sabe, irmãos, quantos aqui durante esses 12 dias passaram lutas, guerras? Deixa eu ver. Além de mim, que eu estou com a mão levantada. Quantos passaram? Deixa eu ver. Fica a mão bem alta, levantada. Irmãos, olha a quantidade. Né? Dá uma olhadinha. Quem está mais à frente, dá uma olhadinha para trás para você ver. Olha a quantidade. Você acha que o diabo está satisfeito com uma campanha como essa? Ele está possesso. O capeta está possesso, irmãos. Ele não sabe o que ele faz. E ele vem com tudo. Irmãos, esses dias eu passei tão mal que eu fui parar no médico. Eu marquei uma consulta, falei, não está certo isso. Ele falou assim, ó, é bom você fazer uns exames. Procura aí um clínico geral, faz uns exames aí, porque não está certo esse negócio mesmo não. E deu umas infecção e tal. Aí eu fui e procurei a Samara, doutora Samara, irmãos. Está chique, hein, doutora Samara. E a doutora Samara passou para mim lá uma bateria de exame. Falei, pelo amor de Jesus Cristo, não faltou nada lá, né? Tá, aí a Cíntia trabalha lá no laboratório, foi olhando os exames, fala assim, uai, Carlinhos, tá tudo certo. Aí. Falei, mas como tá certo aí? Olha aí, minha imunidade saiu. Minha imunidade deve estar baixa, dá uma olhadinha. Não, tá tudo bom, tá tudo bom. Falei, mas não é possível, né? Como que aconteceu isso? Seta do capeta, irmãos. Seta do inferno, né? Minha irmã Eliane, do mesmo jeito, né, Eliane? A Eliane, no domingo, antes da campanha, no dia anterior da campanha, ela passou tão mal que ela falou assim, Zezinho, tem que ir embora, eu não estou aguentando ficar em pé. Foi embora, passou uns dias maus, aí falou, vamos fazer o exame, pode ser dengue. No meu caso, podia ser dengue também, nada de dengue. Fez os exames dela, nada de dengue, irmãos. O que tinha nos exames, Eliane? Tinha nada, irmãos. O que é isso? Seta? Seta? Não precisa levantar a mão não, senão você vai expor sua família. Tem gente aqui que passou por brigas, discussões, brigou uns com os outros. Tenho certeza que ó. Você sabe por quê? Deus me deu um sonho. Deixa eu abrir um pouquinho isso aqui. Nós vamos falar sobre isso no domingo. Domingo não perde não. Se você vier pela manhã, nós vamos falar lutando pelo seu campo de lentilhas. Nós vamos dar uma palavra aqui sobre batalha, sobre a nossa casa. Se você vier pelo domingo de manhã. Se você vier no domingo à noite, nós vamos falar igreja, família de Deus. Irmãos, não perca essa palavra. Mas eu quero falar para vocês aqui sobre um sonho que eu tive, até compartilhei com a Sandra.
em relação a essa questão da guerra espiritual. Deixa eu ver se eu anotei, que anotei. Nesse sonho, Deus trouxe para mim alguns discernimentos em relação aos espíritos que agiam nesse sonho. Não vou contar o sonho para vocês, que sonho é sempre confuso, mas eu acordei impressionado e eu entendi que aquilo era de Deus. Espírito de discussão, de briga e de violência. Tenho certeza que algumas famílias aqui, depois você me procura, certeza que algumas famílias aqui levantou um pé de guerra, irmãos, que você fala assim, mas da onde começou isso, né? Que é isso? Por que que a gente está desse jeito? E alguns ainda continuam machucados uns com os outros. Depois você me fala. Ele me fez lembrar que das obras da carne lá em Gálatas, quantos lembram das obras da carne lá em Gálatas? Começa falando assim, ó, prostituição, impureza, lascívia, área da sexualidade. Depois ele fala assim, ó, feitiçaria, idolatria, áreas espirituais. Aí, sabe o que ele... É uma renca, irmãos. Ele começa falando assim, ó, e depois que ele fala feitiçaria, idolatria, ele fala assim, ó, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, ira, inveja, facção. Irmãos, tudo isso que ele falou, maioria das obras da carne, relacionadas a brigas, discórdias. Por que isso, pastor Carlinhos? Porque o diabo sabe, uma casa dividida, ela não subsistirá. O diabo sabe disso. Naquele sonho eu percebi também espírito de acusação. Espírito de acusação. Sabe aquele espírito do Adão? Adão, o que foi que você fez? A mulher. Não estou perguntando essa mulher, não, estou falando você. Não, a mulher, conversa com ela lá. Ó. Esse espírito de acusação, de apontar o dedo. Outro espírito que eu percebi, um espírito de indignação. Sabe aquela pessoa sem ficar revoltada, porque talvez ela tinha até razão, uma injustiça foi feita com ela, mas uma revolta em relação àquilo, separação, espírito de engano, ludíbrio, e relacionado a isso, encantamento, magia e mentira, agindo na família. O diabo querendo trazer furto, roubo e assalto na família, não só natural, mas também nas áreas espirituais e emocionais. E por fim, irmãos, sabe o que o diabo quer? Morte e destruição. Ele veio para arrebentar com a gente. Irmãos, não pense que o diabo está de brincadeira. O diabo olha para mim e para você com tanto ódio, que se não fosse a graça, a misericórdia, o sangue de Jesus sobre nós, a gente explodia de tanto ódio do diabo contra a minha vida e a sua vida. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? E ele será esmagado debaixo dos pés da igreja. Jesus vai colocar ele debaixo dos nossos pés. Nós vamos esmagar. Dá uma sapateada aí, dá uma treinada aí. Em nome de Jesus, nome do Senhor Jesus, toda ação do inferno contra as famílias está repreendida agora, na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome do Senhor Jesus. Nem era essa palavra, irmãos, é lógico, gastei meu tempo, ô Jesus. Vamos lá, o que é que Paulo está falando aqui? Ele está falando de relações familiares. Quando você pega o núcleo familiar, você tem 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? O homem, a mulher e a prole. Quando você tem esses 3 elementos, você tem uma família. Se você tem só o homem, você não tem uma família. Se você tem só a mulher, você não tem uma família. Se você tem o homem e a mulher e não tem filhos, a família está incompleta. Pastor, eu não posso ter filhos, é outra coisa. É outra coisa. Mas um homem e uma mulher sadios, que podem ter filhos e não têm, a família está incompleta. Você está... Para e pensa comigo. Sebastião Luciano. Ele só gerou eu como homem. Teve 6 mulheres, irmão, 7. Uma faleceu no parto. 7 mulheres. E só eu de homem. Eu morava na casa das 7 mulheres. Com a minha mãe. Irmão, só eu de homem. Imagine, a Eliane leva o nome, né, da minha família, leva, mas o nome principal da família agora é a do Zezinho. Ela carrega o nome da família do Zezinho. Lucimei, todas as minhas irmãs casaram e vão carregar o nome da família do esposo com as quais elas casaram. Imagine se eu,
que carrega o nome da família, da história, dos ancestrais do meu pai, caso com a Sandra e falo assim: não quero ter filho. Eu matei a história dos meus ancestrais. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Matei e acabou. Não entrou em extinção, extinguiu. É muito sério isso. Uma família completa é constituída de homem, de mulher e da prole. Nesta família, cada um tem uma função. Aliás, cada um tem duas funções. Quantas funções tem um homem? Duas. E a mulher? E os filhos? Cada um tem duas funções. Nesta relação, nessa relação familiar, o homem tem a função de ser marido e também de ser pai. A mulher tem a função de ser o quê? Esposa e que mais? Mãe. E o filho tem a prole tem a responsabilidade de ser filho para com os pais e irmão uns para com os outros. Todos os três elementos têm duas funções. A pergunta é: de quem é a responsabilidade? Qual é a responsabilidade dessa primeira figura chamada homem? Qual é a responsabilidade dele como marido? O que o texto vai dizer? Responsabilidade central. O que ele tem que fazer? O que Jesus fala para ele? Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Precisa levantar a mão. Você, homem, não precisa levantar a mão não, porque eu não vou te passar vergonha. Você está amando a sua esposa como Jesus ama a igreja? Porque um dia ele vai perguntar para a sua esposa, ele vai chegar passando e falar assim: vem cá, filha, vem cá, o Carlos te amou do jeito que eu amei a igreja? Estou frito, irmãos. Eu estou frito. Todo dia, irmãos, todo dia eu oro: Senhor, faz de mim um marido melhor, me ensina a amar a minha esposa como o Senhor ama a igreja. E aí ele dá algumas dicas aqui, como que ele faz isso? Primeiro, se entregando por ela. Se entregue por ela. Não é passando na frente do carro e morrendo por ela não, irmãos. Não é isso não. Pronto, me entreguei, morri. O cara vai dar um tiro, você passa na frente, morri, não. Porque isso é muito fácil, é morrer uma vez só. É morrer todos os dias. É se entregar por ela todos os dias. É entregar os seus sonhos, seus projetos, seus ideais, para fazer ela a mulher mais feliz do mundo. Eu quero que um dia a Sandra chegue para Jesus e fale assim: eu fui uma mulher amada, fui uma mulher cuidada. Está aqui, olha, se entregue sua vida, seus sonhos, seus projetos, trabalhe por ela. Trabalhe por ela, dedique-se a ela, dê tempo a ela. Segunda coisa, santificando-a por meio da lavagem de água, que é a palavra. Sabe o que o marido precisa dizer para a esposa? Palavras abençoadoras. Eu coloquei aqui, ó, elogios, incentivo, oração por ela, que são palavras também. Ore pela sua esposa, proclame sobre ela palavras proféticas, libere palavras de bênção, porque a sua palavra lava a sua esposa, limpa a sua esposa, santifica a sua esposa, adorna a sua esposa. Aí tem marido que só fala mal, por isso que ela fica cada vez mais feia, por dentro e por fora. E é isso que você merece mesmo, porque é isso que você está fazendo com ela, e um dia Deus vai te pegar na reta. Terceiro, cuide dela, cuide dela, como a menina dos seus olhos, alimente ela, não deixe. Está com fome, meu bem, o que você está precisando? Esses dias ela falou: não, faltou isso, foi hoje, né, bem? Foi hoje, né, amor, que você fez um arrozinho, foi hoje, né? Um arrozinho, bifinho, batata frita, aí nós estamos sentados e tal, saladinha de tomate, aí nós estamos sentados, comendo. Ela falou assim: faltou aquele ovinho, né? Eu falei: não faltou, e agora? Fui lá fritar o ovo para ela, e agora? Alimente ela, vista ela, sua esposa não pode estar mal vestida não precisa ser de grife, mas precisa ser bem vestida.
A sua esposa tem que ir para os lugares, não ter vergonha de ir para os lugares. Repito, não precisa ser de marca, mas compra algo bacaninha para ela, leva ela, fala que seja as pernambucanas, mas leva ela, fala assim: tá aí o melhor para você, meu amor, é o que eu posso te dar. Agora, se pode dar de grife e dar pernambucana, Jesus vai te pegar na reta. Porque tem homem que pode dar de grife e dar de pernambucana, aqui ó. Você pode enganar a esposa, mas o papai do céu sabe. Quarto, o que mais que ele tem que fazer para amar sua esposa? Proteja essa esposa, guarde essa esposa, proteja essa esposa. Não sei, alguém me falou esses dias, alguma coisa que aconteceu, que a pessoa foi e maltratou a esposa na frente. Eu falei assim: Senhor, me livra disso. Eu vou dar um mau testemunho terrível. Se alguém fizer alguma coisa para minha esposa, eu vou partir para cima. Eu vou partir para cima dessa pessoa. Eu sou pastor, Jesus, não deixa isso acontecer. Eu vou brigar, irmãos, eu posso até apanhar. Eu não falo que eu vou ganhar a briga, mas que vai sair barato para essa pessoa, não vai sair não. Então, o marido precisa proteger essa esposa. Você sabe que na Europa, muitos islâmicos que estão saindo da África, indo para a Europa, estão estuprando as mulheres em vias públicas, e lá não tem homem para enfrentar eles, bando de covarde, não tem homem para enfrentar, para encarar, para dar um couro naqueles homens. Sabe, irmãos, está acontecendo isso lá na Europa, falta de homem. E sabe qual que é um dos maiores resultados disso? Movimento feminista, que tornou os homens frouxos. Porque uma coisa é machismo, coisa do inferno, do capeta, machismo, que não tem nada a ver com isso aqui, ó. O machismo maltrata a mulher, despreza a mulher, fala palavras que depreciam a mulher. Isso é machismo. Mas aí, como que se combate machismo com feminismo? É a mesma coisa, gente. Como é que você pega um extremo e vai para o outro? E aí o feminismo está gerando isso aí, uns homens frouxos. Não, ela quer ser igual ao homem, ué. Ela quer ser igual ao homem, então é ela que se defenda, ué. Ela está querendo ser igual ao homem, então ela tem que ter a força do homem, ela tem que se vira. Direitos iguais, ué. E está errado, porque Deus colocou o homem para proteger a esposa. O homem é para ser macho nesse sentido mesmo, não é machista, é macho, no sentido de guardar, de proteger, sabe, tem que guardar, tem que proteger. Está aqui, eu coloquei, ó, proteção não só natural, mas espiritual e emocional, física também, em todos os sentidos, proteger. O capeta está aí para atormentar sua esposa está doente, está atormentada, guerreia com o inferno, guerreia com o capeta, fala: daqui não, capeta, solta aqui minha esposa. Você está doido? Briga com ele, luta com ele, sabe? Não fica só dando aspirina não, para a esposa. Responsabilidade dele como pai, misericórdia, tempo. Para aí, ó, relógio. Responsabilidade como pai. O que está falando lá na palavra? Aqui, irmãos, quando fala assim, pais, sobre em relação aos filhos, lá no capítulo 6, não é pais, o pai e a mãe, não é pais ali, pai e mãe. Está falando pais, no grego é patera ou paterá. A palavra ali é pais homens. Quem disciplina e cuida dos filhos, da disciplina dos filhos, são os homens. Mulher é auxiliadora. Quem disciplina o filho é o homem. Dudu falou muito sobre isso ontem, não vou entrar nesses méritos aqui, mas a primeira coisa não é disciplinar, a primeira coisa é não provocar a ira dos filhos, porque tem filho que está revoltado com os pais, porque os pais, ao invés de ensinar o que é certo, provoca a ira. De que jeito, pastor Carlinhos? Sendo autoritário e não sendo autoridade. Autoridade é uma coisa, autoritarismo é outra. Prometendo e não cumprindo. Não vamos entrar aqui porque não temos tempo. Falando e não fazendo. Dudu falou sobre isso aqui, questão do exemplo. E aí ele é responsável também por ensinar, porque quando fala disciplina, não é só vara, disciplina. A palavra disciplina é adestramento. Disciplina é adestramento, ensinar, treinar. Isso é a palavra disciplina. Por isso que você vai numa faculdade e está lá a grade das
Disciplinas. Então, o pai, ele precisa ensinar, e se preciso for, o quê? Admoestar, que é corrigir. Responsabilidade do pai, responsabilidade da esposa, estar submissa ao seu marido. Por quê, pastor Carlinhos? Porque ela, estando submissa, ela está dentro da missão do marido, ela está junto com o marido, ela não está na contramão do marido, ela está junto com ele, na mesma missão, no mesmo entendimento, no mesmo propósito, entendendo que ao ser submissa ao marido, ela está sendo submissa ao Senhor, como a igreja é submissa a Cristo. Não só submissão, mas obediência também. E essa obediência aqui é uma obediência no sentido de fazermos juntos aquilo que é em prol de toda a família. Porque essa obediência, ela não é absoluta, ela é relativa. Lembra de Ananias e Safira? Ananias chegou para Safira e falou assim: vamos vender aquele terreno lá, a gente guarda um pouquinho e fala para a igreja todinha que a gente vendeu por aquele valor, e a gente fica bem na fita. A Safira, ao invés de falar assim, eu não vou não com você não, ela foi junto. Não é para obedecer o marido em tudo. Agora as mulheres ficou macho. Se o marido quiser que você faça algo que está fora da palavra de Deus, você não precisa fazer. Se o marido te obrigar a não servir a Deus, você não precisa obedecer. Você não precisa obedecê-lo. Você não está sendo rebelde por isso. Você está obedecendo aquele que está acima do seu marido. Quantos estão entendendo? Se o seu marido te obrigar a mentir, você pode falar para ele: não vou mentir. Se ele te obrigar a fazer alguma coisa que é fora da palavra de Deus, você não precisa obedecer. Mas tem que ter esse coração de obediência, para estar junto com ele em toda a missão. Além disso, é para honrar o marido. O que é honrar? Não tratar como aquilo que é comum. Meu marido é precioso. Alguém disse certa vez que honrar é considerar algo como um ouro caro. Honrar o marido é dizer: meu marido, sabe aquelas frases lá da Sulamita para com Salomão lá em Cantares? É isso aí, é honrar, tratar como algo precioso, é resultado da submissão e da obediência, é valorizar, é incentivar o marido, é liberar palavras de bênção sobre ele, e não só honrar, mas respeitar, é às vezes corrigir ele, mas lá nos bastidores, e em público elogiá-lo. A mulher precisa fazer isso, e a sua casa será bem sucedida. Olha só, o que se faz ao marido, está se fazendo a quem? A Cristo. Faz para o seu marido, mas ele não merece, pastor Carlinhos. Mas não faça pelo merecimento, faça pela obediência à palavra, e o Senhor te recompensará. Faz para você ver, faz para você ver. Filhos, obedeçam aos seus pais, os preceitos dos seus pais, os ensinamentos dos seus pais, mas não só obedecer, honrar. A honra vai acima da obediência. Honrar, porque tem filho que obedece, mas no coração continua rebelde. Obedece porque não quer ficar sem a casa, a cama e a comida. Obedece porque, o que é o ditado? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo para você, filho, honrar o seu pai. Trata ele com carinho, trata ele com respeito, trata ele com honra, privilegia, respeita, não levante a voz, cuide dos seus pais até o fim. Um hábito que nós perdemos, de quando uma pessoa idosa entra, nós ficarmos de pé. Quando seu pai vai te visitar, você fica de pé. Quando uma pessoa idosa chega, você fica de pé. Isso é bíblico. Os jovens precisam ficar de pé diante dos idosos. A recompensa dos filhos: ele será bem sucedido e ele terá saúde e longevidade. Ô, benção, não fala nada para o homem, para a mulher, mas para o filho fala. Olha que benção. Responsabilidade dele como irmão: ame o seu irmão como Cristo te amou. Ajude os seus pais a cuidar dos seus irmãos. A Eliane ajudou a cuidar, inclusive de mim, da Luciene, né, Eliane? E não sei se da Valéria, da Beatriz também, cuidou também. Então a Eliane, a mamãe fala: vai lá, ajuda lá, troca a fralda, faz isso. Então nós precisamos. Então, isso tudo é carinho de irmão. Eu estava falando do Fabiano e da Janine.
Fabiano e da Janine. O Fabiano ia para as festas, ou a Janine ia, um outro, faltava um não saía da festa sem levar algo para o outro, era ele que levava, não era o pai nem a mãe. Ele falava assim: tia, me dá um pouquinho de doce, um pouquinho de bolo, para eu levar para minha irmã, eu quero levar para minha irmã. Eu achava isso, ficava impressionado com isso, irmãos, esse cuidado, esse carinho, né? Então, quantos têm filhos assim, cuja o amor dos dois é um amor gostoso de se ver? Deixa eu ver, quantos pais aqui tem um filho? Olha que benção, fica com a mão levantada, olha aí. Assim, os irmãos se dão muito bem. Deixa eu ver, ele fica com a mão levantada. Não, que benção, que benção. Vamos aplaudir a Jesus por isso, né? Coisa boa. Glória a Deus. Irmãos protegem, guardam seus irmãos, valorizam, incentivam, oram e levam eles a Cristo Jesus. Agora, quando nós observamos essa passagem, me dá só mais um pouquinho que eu já estou terminando, presta atenção. Quando nós observamos essa passagem, todas as vezes, aquele que tem que estar em submissão, Paulo fala primeiro. Ele fala para a mulher primeiro, depois ele fala para o marido. Ele fala para o filho primeiro, depois ele fala para o pai. Por que isso? Porque, olha só, perceba que Paulo sempre começa o desafio por aquele que está em submissão para aquele que está na posição de comando. Por que isso? Olha só, irmãos, porque a primeira responsabilidade sempre será de quem está no comando. Facilita a vida aí. Marido, quando a esposa, fala para ela assim: facilita aí, minha esposa, facilita aí, me ajuda aí, fala aí, facilita aí. Tem um filho do lado, aí o papai e a mamãe cutucam o filho e fala assim: filho, filhinha, facilita para o papai e para a mamãe aí, facilita aí, ajuda aí, né? Ó, deixa eu te contar, o time vai mal, quem que é o primeiro a pular fora? É o técnico, meu irmão. A paulada vai vir em cima da cabeça do marido, é do pai. Então ajuda aí, dá uma mãozinha aí. Olha só, coloquei aqui, ó. Por isso é tão importante entender que quando estou me submetendo, estou cooperando para que todos tenham sucesso. Vou repetir. Quando eu vivo uma vida de submissão, eu estou cooperando para que quantos tenham sucesso? Todos tenham sucesso. Todos tenham sucesso. Ah, mas ele está errado. Ele está errado, ele é autoridade, ele faz isso, faz aquilo. Às vezes, a trave precisa ser tirada dos nossos olhos, não é do outro. Irmãos, quantas vezes eu vou orar chateado, às vezes eu discuti com a Sandra, falei: pai, porque tem jeito não, ué, tá doido? Que temperamento gaúcho que é esse aí, ué? Mulher é brava demais, tá? Vou discutir com Deus, irmãos. Para que eu vou discutir com Deus? Deus me pega, me dá uma lavada. Fala assim: quem que está sendo ranzinza? Quem está sendo incompreensível? Por que ela está agindo desse jeito? Irmãos, eu saio de lá murchinho. Eu volto. Então, quantas vezes? Quem que está errado ali? Quem que está errado ali, irmãos? Ninguém está errado. Sabe qual que é o erro? Não ficar ao lado do outro. O erro é não ficar do lado do outro, porque quando eu estou em oposição, eu sempre vou achar que o outro é errado. Fica do lado para você ver, dá tudo certo, vai dar tudo certo. Frase do Cafu, pentacampeão em 2002, um dos melhores laterais de todos os tempos. Olha o que ele falou para mim e para você. Eu vou colocar a gravação dele aqui. É a última, tá, gente? Acabando. Vou colocar a gravação dele aqui para você. É a do documentário dos campeões de 2002. Aí ele vai falar isso aqui, ó. Ó, o que ele fala. Aí no final da gravação aqui, eu acho que eu vou botar no microfone aqui, vai dar certo. Deixa eu ver aqui. Ih, já começou a falar, peraí. Isso. Aí, resumindo, o que ele vai falar aqui, ele fala assim, ó: devemos ser os melhores, na onde? Naquilo que nós, marido, seja o melhor marido, esposa, seja a melhor esposa, se adestre nisso. Falou que aprender a ser uma esposa de qualidade. Filho, seja o melhor filho, porque você não escolheu seus pais, mas escolher que tipo de filho você será, está nas suas mãos.
vou ser o melhor filho para os meus pais, vou dar alegria para os meus pais. Eu quero ver os meus pais falando de mim o que Deus falou do filho dele. E esse aí é meu filho amado, que me dá muita alegria. Faz disso seu projeto de vida. Deixa eu colocar o que ele está falando aqui, olha aqui só. Vê se vai sair. Você é o melhor jogador da Copa? Dá para aumentar aí? Eu vou ser melhor do que o rival? Você é melhor do que o fenômeno? Não. Você é o melhor jogador da Copa? Não. Eu vou ser melhor do que o rival? Não. Você é melhor do que o fenômeno? Não. Mas eles também não vão ser melhor do que eu na lateral. Eu vou ser o melhor lateral. E para eu ser o melhor lateral, eu vou ter que jogar para o meu time. Nós vamos ser os melhores daquilo que nós fazemos. E se nós juntarmos essa força e ser os melhores daquilo que nós fazemos, e olhando só aquela taça de campeão do mundo, nós vamos ser campeão do mundo. Isso é união. Isso é trabalhar em grupo. Todos nós naquele momento deixou a individualidade de lado e pensou mais no grupo. Todos nós deixamos a individualidade de lado e pensamos no grupo. Por isso nos tornamos campeões. Fique de pé. Deus quer fazer da sua família uma família de campeões. Você recebe? Você vai sair daqui, irmãos, na unção do Espírito Santo, mais do que vencedor, curado, sarado, liberto, transformado. Eu vou perguntar mais uma vez, de quem que é a responsabilidade? Bate no peito aí. Responsabilidade é minha. Vai dar certo. Não deu para escutar direito, ele falou assim, ó, eu vou ser igual o fenômeno? Não vou ser. Eu vou ser igual o Rivaldo? Eu não vou ser igual o Rivaldo, mas eu vou ser o melhor lateral que já existiu, porque é a minha função, olha aí. E não é que deu certo, irmãos? Eu vou ser o melhor naquilo que é a minha responsabilidade. Coloca a mão no seu coração e repita comigo. Fala isso para o Senhor, fecha os olhos e fala, Senhor, eu serei o melhor naquilo que é a minha responsabilidade, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, eu quero fazer uma oração por você, em nome do Senhor. Se você está em família, dê as mãos aí para os seus familiares, vamos dar as mãos uns aos outros agora, em nome de Jesus. Aleluia. Se junte com as pessoas da sua família. Se você está solteiro, não tem ninguém da sua família, se junte com outra pessoa e vamos dar as mãos agora. Vamos cantar uma canção agora, declarar essa vitória do Senhor sobre nós. Você e sua família foram destinados a serem mais do que vencedores. Você e sua família foram destinados a deixar para as próximas gerações um legado de bênção e não de maldição. Você e a sua família foram destinados por Deus para vencerem todos os seus inimigos, porque o Senhor te dá força e Ele te diz nessa noite: meu filho, não temas, ser forte e corajoso, porque tu farás a tua família herdar todas as promessas que eu tenho dado a você, em nome de Jesus. O Senhor é contigo, se Ele é contigo, quem será contra você? Ele promete a você nessa noite: filho, filha, não te deixarei, jamais te abandonarei. Eu coloco um terreno plano sobre os teus pés, e eu te conduzo por uma vereda de justiça. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Fite os teus olhos em mim, eu serei a tua inspiração. Não olhe para os problemas dos teus pais, não olhe para os desafios dos teus filhos, não olhe para aquilo que é limitação da tua casa. Olhe para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. O Senhor é o Deus que te cura, que te sara, que te restaura. Aqueles que estiveram brigados, dá um abraço,
Fala, me perdoa, eu errei. Sabe, diga para ele, diga para ela, diga para o filho. Filho, procura o pai. Fala, pai, eu quero te pedir perdão. Eu quero ser um filho melhor. Eu quero ser um filho quebrantado, obediente. Eu quero te respeitar. Eu quero te dar alegria. Eu não quero te passar vergonha. Eu não quero como filho te passar vergonha. Eu não quero te dar trabalho. Eu quero trabalhar. Não quero ficar te dando trabalho. Eu quero trabalhar do teu lado. Nós, em Cristo Jesus, seremos campeões em tudo aquilo que são os nossos desafios. Você foi destinado à taça do mundo. A taça do mundo é sua. A taça do mundo é sua. E essa taça não é de ouros perecíveis. Essa taça não é de prata. Essa taça é feita pelo precioso sangue de Cristo Jesus. Ela é eterna. É a salvação da tua casa. Levanta a tua mão bem alta agora e profetiza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você crê, dá um aplauso a Jesus bem forte nessa noite. Aleluia! Oh! Dá-me fé para adore a Ele, declare. no futuro certo. Profetiza aí sobre a sua casa. E sabedoria para semear tudo aquilo que colocaste em minhas mãos, para que os meus filhos escolham o melhor de ti. Profetizamos, meu Deus, em obediência e amor, vou me levantar. que eu vou fazer? E edificar minha casa. Aonde? Na rocha verdadeira, Jesus. Diga de todo o teu coração. Deixarei um legado para minha geração, um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração. Uma geração segundo o teu coração. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Fala para Ele de todo o coração. Toca-me, Senhor. Eu preciso ser transformado. É comigo. Para ser um canal de bênção. É comigo, meu Deus. Para toda a minha casa. Diga que para a Ele. aliança seja eterna. E o que mais? A perseverança vista Em quem? em cada um de nós. Declare bem Em forte. obediência e amor, O que vamos fazer? vou me levantar. Meu Deus. E edificar minha casa na rocha verdadeira, Jesus. Profetize. Deixarei um legado para minha geração. De que, amados? Um legado de bênçãos e não de maldição, vivendo a verdade, amando o Senhor, uma geração segundo o teu coração, uma geração segundo o teu coração. Comece a orar pela esposa. Esposa, comece a orar pelo marido. Pais, comece a orar pelos filhos. Seja um canal de bênção agora. Libera palavras de bênção. Comece a dizer: Senhor, obrigado pela esposa que me deste. Obrigado, Senhor, pela parceira, ó, pela companheira. Ah, papai, aquela que está do meu lado. Meu Deus, que cruza a bola para que eu faça o gol. Meu Pai amado, abençoa minha esposa, fortalece, dá saúde, dá vitalidade, dá força. Enche ela do Espírito Santo. Enche ela, Senhor, oh meu Deus, com a tua prudência, com a sensatez de Abigail,
com a sabedoria do alto. Faz dela, Senhor, oh meu Deus, uma excelente mãe de filhos. Meu Deus, nós declaramos, Senhor, que as mãos dela são mãos criativas. Eu profetizo que a minha esposa é videira frutífera. Declara sobre a vida do seu marido o que ele é aí na sua casa: varão de guerra, homem do Senhor, sacerdote do lar. Profetiza aí sobre teu marido. Declara, ele é bênção, Jesus. Eu declaro que meu marido vai ser cheio do teu Espírito Santo. Ele vai andar nos caminhos do Senhor. Ele vai obedecer a tua palavra. Oh meu Deus, eu declaro que meu marido vai ser cheio da tua presença. Profetiza na vida dos seus filhos. Eu não criei filhos para o inferno, eu criei filhos para o céu. Eu criei filhos para o reino de Deus. Em nome do Senhor, nenhuma unha ficará, como já foi profetizado aqui, nenhuma unha ficará para trás, nenhuma unha ficará no Egito. Nós vamos para a terra prometida, nós vamos tomar posse do que Deus tem para nós. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, em o nome do Senhor. Se você crê, dá um aplauso bem forte a Ele nessa noite. Aleluia! Santo, 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 santo. Pela última vez, deixarei um legado para minha geração. Profetiza isso de coração. Um legado de bênçãos e não de maldição. Como é que nós vamos fazer isso? Vendo a verdade. O que mais? Amando o Senhor. O que nós seremos? Uma geração segundo o teu coração. Profetiza aí. Uma geração segundo mais uma vez, teu mais uma vez. coração. Deixarei. Deixarei O que? um legado para minha geração. Que legado é esse? Um legado de bênçãos e não de maldição. Como é que nós vamos fazer isso? Vivendo a verdade. O que mais? Amando o Declara o que Senhor. você será. Uma geração segundo o teu coração. O que nós seremos nessa geração? Uma geração segundo o teu coração. Só você que crê, dá mais um aplauso a Ele, que é verdade. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ó, te espera amanhã pro workshop de oração, tá? Traz um pratinho pra gente fazer um coffee break aqui. E aquele que veio todos os 12 dias, vem pra cá me dar um abraço, que vai ganhar um Kit Kat. E as criancinhas vão ganhar um bis, hein? Bizinho, vem pra cá me dar um abraço no titinho.